Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, eh, nós vamos dar início agora à nossa disciplina que vai falar especificamente de exegese, exegese no Novo Testamento. Então, vou deixar para vocês aqui uma videoaula sobre introdução à exegese. É a videoaula que eu uso todas as vezes que eu dou exegese, para explicar como a gente começar a se aproximar de um texto para analisá-lo gramaticalmente falando. Então, essa aula, ela dura aí cerca de uma aula um pouquinho longa, mas é para poder a gente ter essa noção, né, de como a gente começar a se aproximar do texto para fazer a exegese. A exegese, especificamente, ela trabalha com passo a passo, né, de análise do texto, e ela engloba várias disciplinas. Então, quando a gente fala em exegese, a gente vai falar de história, de teologia, de geografia, para analisar as partes territoriais, a gente fala de gramática português, para analisar termos, nós falamos também, são várias disciplinas que acompanham a exegese, né? Na verdade, as disciplinas elas se tornam ferramentas para que a gente consiga fazer a exegese. Então, gramática, história, geografia, a própria teologia, usos e costumes, análise de usos e costumes, você precisa entender os usos e costumes da época para poder fazer essa exegese, e no Novo Testamento não é diferente. No Novo Testamento, acaba que realizar a exegese é mais simples do que no Antigo. Por quê? Porque a principal característica de se realizar uma exegese bem feita é analisar o pano de fundo. Vocês vão ver isso na aula de introdução à exegese. Eu vou passar para vocês como que quando a gente olha para o pano de fundo, o texto muda, porque todo texto ele tem um contexto. Então, como que a gente começa essa exegese, né? A gente vai para o texto, a gente faz uma leitura de qualidade, porque você precisa entender o que você leu para começar a analisar. Então, você tem que entender os pontos, os acentos, você tem que ler o texto com cadência, com organização. Isso aí você já está dentro da gramática. Então, são várias ferramentas, né, outras disciplinas que vão sendo usadas como ferramentas. E depois que a gente já fez uma boa leitura do texto, uma leitura consistente, porque existe um termo na letra chamado alfabeto, existe um termo na letra chamado analfabeto funcional. O que é isso? É aquela pessoa que não é alfabetizada, que é alfabetizada, porém ela só consegue ler o básico. Se ela for ler, por exemplo, um texto mais rebuscado, uma literatura como de Machado de Assis, como de Guimarães Rosa, ela tem dificuldade. A gente chama isso de analfabeto funcional. Por quê? Porque ele é alfabetizado, mas funcionalmente falando, em algumas áreas ele não consegue atingir. Então, isso fala de uma leitura de qualidade, isso fala de uma leitura expressiva. Por isso que a gente precisa fazer uma leitura bem analítica, uma leitura com calma, uma leitura com pausa, uma leitura que respeite os acentos, os pontos e tudo mais. E aí, depois que você faz essa leitura, você começa a fazer as interferências no texto. E a primeira e mais importante delas vai ser jogar o texto no pano de fundo, colocar o texto no contexto. Por isso que, historicamente falando, a análise da exegese no Novo Testamento se torna mais fácil. Por quê? Porque no Antigo Testamento a gente está falando de muitos anos, né? De quase 6.000 anos de história, né? Mais de 6.000 anos, na verdade, quando a gente vai lá desde a criação até o período interbíblico. É muito tempo de história, então muda muito os usos e costumes, muda a política, muda o cenário, né? O próprio cenário vai mudando cada hora, então muda a geografia, muda a gramática, porque a língua evolui, os termos mudam de sentido, tudo muda. Então, no Antigo Testamento, a exegese ela é mais complexa por abranger um tempo maior. No Novo Testamento, esse pano de fundo ele reduz, porque a gente fala ali de 100 anos no máximo. A história inteira do Novo Testamento acontecendo em 100 anos. Então,
Talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade para analisar o pano de fundo quando a gente pega uma citação, por exemplo, do Antigo Testamento no Novo. Mas o Novo em si, ele acaba sendo mais fácil de aplicar a exegese justamente porque o pano de fundo, né, o cenário, o contexto é menor, né, de tempo, e a própria geografia também, apesar de não gerar tudo em torno de uma cidade só, de um ambiente só, mas a própria geografia também ela é bem reduzida, ela não é tão ampla assim, não fala de tantos lugares diferentes, de tantos povos diferentes, de tantas culturas e épocas diferentes. Então, o pano de fundo ele é extremamente importante e para nós que estamos estudando exegese do Novo, o pano de fundo fica melhor porque a gente fala aí de 100 anos, então fica mais fácil de você analisar a cultura, o tipo político, né, o formato político, os usos e costumes, tudo isso nesse espaço mais curto de tempo. Nesse ponto, então, o Novo Testamento é muito mais fácil de aplicar a exegese do que o Antigo. E por que eu falo de análise de termos, né? No vídeo aí da introdução, como eu disse, vocês vão ver. Quando a gente faz essa leitura mais profunda, né? Essa leitura analítica, essa leitura de análise, quando a gente vai para esse aspecto, a gente vai destacar os termos mais importantes. Porque os termos mais importantes, mais expressivos, eles ditam o sentido do texto. Vocês vão ver que no texto que eu vou analisar na aula, eu vou destacar algumas palavras que são pontos-chave. E a exegese dentro do Novo Testamento, a exegese com o original, é basicamente vinda daí. Você lê o texto de maneira autêntica, você lê o texto de maneira crítica, entrando no texto, analisando o texto, e você começa a destacar os termos que você acha que muda o sentido, que dão um sentido ali. Claro que você não vai sair destacando tudo que não faz sentido, né? Mas os mais importantes que você destacar, você pode voltar no original e dar uma olhada e ver abrir o leque, né? Ampliar o sentido da coisa. E quando eu falo em voltar para o original, não é basicamente você pegar o texto em grego, olhar o texto em grego e olhar o significado no dicionário. Não. Você precisa olhar o significado no dicionário, mas você precisa olhar o significado na história. Por isso que exige um pouco mais de pesquisa nossa. Por que a gente ficou tanto tempo estudando a gramática? Porque a parte gramatical vai te permitir ir no texto e reconhecer um termo, saber se ele está no singular, se ele está no plural, saber se ele está no nominativo, no acusativo, no genitivo, no dativo, saber se é um verbo. Então, isso já vai te ajudar, já vai te dar a estrutura para retirar o termo de dentro do texto e ir para o dicionário. Mas por que eu digo que não é suficiente só para o dicionário? Vou citar um exemplo. Aqui é um objeto que quase todo mundo tem em casa, né? Alguns têm laptop, não tem, mas quem tem computador de mesa tem. Isso aqui é um mouse, né? Mouse. Mouse significa rato em inglês, né? E o rato, o animal rato, é anterior ao objeto mouse, né? O rato já existia há muito tempo, quando o objeto mouse surgiu, e o nome foi aplicado ao mouse, pela semelhança, né? O, o, o nome mouse vem pela semelhança, né? Parece o corpinho de um rato, o rato, essa é a ideia. Se você procurar um dicionário moderno, mouse vai estar lá como definição. Aparelho, né, o utensílio que auxilia em mexer no computador. Se você for mais para trás na história anterior à existência do mouse, do objeto mouse, da ferramenta mouse, você vai encontrar o significado de rato, animal rato, apenas. Se você procurar no dicionário mais novo, você vai encontrar a associação com o objeto que te auxilia a mexer no computador, que faz parte do computador, e também o rato. E aí, se você está analisando um texto e você não sabe a data desse texto, você não olha a parte histórica desse texto, você não sabe se ali o autor estava aplicando o significado de rato animal ou de mouse objeto do computador. Claro que talvez o contexto te dê isso, mas se você não tiver um pano de fundo, vai ficar um pouco confuso. Por isso que quando a gente pesquisa no original, a gente pesquisa o termo, a gente pesquisa no dicionário, mas a gente pesquisa dentro da história. A gente contextualiza aquele termo para fazer com que a gente entenda o que aquele termo significava lá, quando ele foi usado, e depois associar o significado correto para o tempo atual. Vou citar um exemplo dentro da Bíblia, né? Se você procurar hoje num dicionário, por exemplo, no Google, o que significa dunamis, ou dinamis, que é uma palavra até conhecida,
é uma palavra grega, né? Que hoje em dia está sendo até usada, tem o nome de alguns ministérios aí, dunamis, dinamis. Se você pesquisar no dicionário atualmente, no Google hoje, ele vai te dar o significado de dinamite, explosão, poder. E essa ideia da dinamite, né, dessa coisa que explode, ela está bem associada à palavra dunamis, dinamis hoje. Se você for na Grécia, por exemplo, no grego moderno, e você for comprar uma dinamite, ou você for se referir a uma dinamite, você vai usar o termo dunamis. Pois bem, esse termo dunamis, dinamis, vou usar dunamis, é o termo que aparece lá na narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando descreve a descida do Espírito Santo e manifestação de poder sobre os discípulos, sobre os apóstolos e, consequentemente, sobre a multidão que ouviu o sermão ali. E muita gente, ao analisar, ao fazer a exegese desse texto, associa o dunamis ali a essa dinamite, né? Esse poder explosivo. E faz essa analogia e traz para os tempos atuais essa explicação. Porém, nessa exegese, você não pode analisar só o termo, mas você tem que analisar o contexto histórico. E se você pegar a palavra dunamis e levar para a história, lá na época dos apóstolos, lá quando Lucas foi escrever para Teófilo o registro do Antigo do nascimento da igreja, né? O registro de Jesus em Lucas, o registro do nascimento da igreja em Atos dos Apóstolos. Quando Lucas faz esse registro, quando Lucas escreve na época em que ele decide aplicar o dunamis ali, e a gente está falando de um escritor de qualidade, porque Lucas era médico, então era alguém médico, então era alguém que escrevia muito bem, que analisava bem as palavras, que sabia muito bem os termos que estava usando. Quando a gente olha para trás e aplica o termo dunamis nesse tempo, você vai perceber que ele necessariamente não pode significar dinamite. Não pode. Pólvora, dinamite, nada disso. Por quê? Por que não pode? Porque a dinamite, a bomba, foi criada em torno de 1500, se eu não me engano, pela família da dinastia Han, os chineses. É uma coisa assim. Então, quando Lucas usa a palavra dunamis, ela ainda não era associada à dinamite, não era associada à explosão. Vale lembrar que na época em que o texto foi escrito, o que a gente tinha de material bélico mais poderoso era o arco e flecha e a espada, talvez. Era o mais poderoso. Então, a gente não está falando de uma explosão, a gente não está falando de uma bomba, a gente não está falando de algo que faz barulho, não. A gente está falando de outro tipo de poder. E aí você precisa pegar a palavra dunamis e levá-la para o passado e entender de que poder está falando. E na época, por exemplo, dos apóstolos ali, quando acontece o advento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, Atos 2, a palavra dunamis era associada a poder, mas muitas vezes de poder de oratória, poder de fala, a fala que tinha poder. Exemplo, poder, a fala dos governantes, a fala dos sacerdotes, essa postura, né? Essa entonação que, ao ser declarada, fazia com que algo acontecesse, né? Tipo uma ordem. Uma ordem. A palavra de um juiz, por exemplo. Então, está se falando de outro poder. E hoje a gente associa a dunamis à explosão, porque a gente faz uma análise do termo, mas esquece de encaixar o termo no espaço temporal. Compreendem isso? Então, quando a gente fala de exegese, a gente fala de viagem, a gente fala de voltar na história e entender o que o termo significava lá, aonde ele foi usado, para depois que você entender o sentido, você trazer para cá. E se a gente parar para pensar, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando agora, de Atos 2, faz todo sentido, faz muito mais sentido entender que tem a ver com o poder de fala, poder de persuasão, poder de quem manda, né? Do poderoso mandando, do que a explosão. Porque o que aconteceu ali foi uma fala tão poderosa que foi capaz de ser entendida por todo mundo, né? Tanto que o Espírito Santo descia como línguas de fogo, não como uma explosão. Então, quando as pessoas associam, por exemplo, o poder de Deus a barulho, a gritaria, a explosão, pode até ser, mas não tem nada a ver com a palavra dunamis, porque dunamis só foi se tornar dinamite 1500 anos depois. Deu para entender mais ou menos como que a viagem de espaço-tempo é importante? E se a gente não vai fazendo isso, eu lembro que
Até uma vez uma aluna me perguntou, para que grego, né? Por que eu estudo grego? Por que a gente está estudando grego? É justamente para manter esses significados vivos, porque eles vão se perdendo com o tempo. A língua, ela evolui o tempo todo, né? A língua, ela passa por evolução, e se a gente não tiver o compromisso de manter os primeiros significados, a gente corre o risco de ir perdendo a história da língua e associando sempre a algo novo, e assim perder o sentido verdadeiro, né? O sentido primeiro do que aquela palavra foi aplicado, como, por exemplo, o exemplo de mouse que eu dei, né? Que vai ser sempre o rato, mas hoje em dia a gente está familiarizado com a palavra também associada ao objeto do computador. Então, causar essas confusões. E a mesma coisa é o Dunamis, né? O Dunamis é ainda mais complexo, porque como tem muitos e muitos anos, hoje em dia é basicamente dinamite, já foi desassociado ao que significava primeiro. Então, o trabalho do exegeta do Novo Testamento, aliás, o trabalho do exegeta, que consulta as línguas originais, é entender os termos de destaque do texto, você destaca os termos, assim, pronome, artigo, conjunção, você não vai usar tanto, né? Agora, substantivo, adjetivo, são extremamente importantes verbos. Você pega essas palavras, a gente já sabe reconhecer, né? Porque a gente já conhece as declinações, pelo menos pegar a raiz, procurar no dicionário, isso aí eu creio que vocês sabem fazer, né, gente? Por favor. E entender se está no plural, se está no singular, porque isso faz diferença no texto. Então, a gente pega esses termos, analisa no texto e também viaja para a história para entender os usos e costumes do tempo ali, e assim ficar claro o motivo pelo qual o autor escolheu certa palavra, o que ele queria dizer, ao que ele queria associar. Então, o princípio da hermenêutica, perdão, o princípio da exegese, analisando o texto original, é isso. É essa ideia da gente fazer essa viagem no tempo e entender o que o termo significava lá, e entendendo o que o termo significava lá, fazer para hoje, para os dias atuais. Então, no exemplo que eu citei aqui, Atos 2, na verdade está dizendo que o poder de Deus se manifesta na palavra de Deus, na palavra do homem, na evangelização, né? Na palavra, como ele se manifestou desde Gênesis 1. Haja luz e houve luz, né? Então, o Dunamis está muito mais associado a essa ideia, né? De trazer para nós, através do Espírito Santo, autoridade na fala. Então, os exercícios de semana passada, a última aula, a gente vai corrigir na aula ao vivo, que é a próxima aula. E hoje eu vou deixar essa videoaula de introdução à exegese para vocês. Assistam, anotem. Se ficar com dúvida, anotem para me perguntar, e vou deixar exercício para a gente corrigir na aula ao vivo. Tá certo? Isso é só a introdução. Na próxima aula a gente vai corrigir, vai estudar, vai analisar, e a gente vai caminhar um pouquinho nessa ideia da exegese do Novo Testamento, tá certo? Qualquer coisa, falem comigo, me mandem mensagem, estudem bem aí, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir coisas interessantíssimas, vai ser muito legal. Até a próxima, um abraço.